Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo David, faço parte da equipe de suporte da RBX Soft e hoje a gente vai falar sobre os relatórios. Né? Para que a gente possa começar a apresentação dos relatórios, do que a gente vai tratar hoje, eu quero começar para vocês apresentando o menu, tá? Então, como que chega, né, até o relatório, como que acessa os relatórios da RBX? Então, primeiramente, a gente vai lá em empresa, certo? Já vai estar aqui, ó, empresa, relatórios, beleza? Então, aqui a gente acessou os relatórios da RBX. Aqui tem vários tipos de relatórios, né? Financeiro, fiscal, relatório de clientes, de atendimento, de mercado, fornecedor, plano, estoque e afins, né? Então, aqui provavelmente vai ter tudo que vocês precisam, tá? Ou a maioria das coisas que vocês precisam dos dados referente aos clientes e às informações que vocês já têm, né, no sistema de vocês, tá bom? Então, vamos começar aqui, pegar um relatório de exemplo, vamos pegar o relatório de clientes geral, certo? Para apresentar algumas funcionalidades também para vocês. A primeira funcionalidade do relatório, né, é o relatório do de clientes aqui, né? Eu vou apresentar primeiramente o filtro, tá? E como que funciona o filtro? A gente tem todas as informações já, né, dos clientes, por exemplo, no cadastro de cliente, certo? Mas aqui no relatório, por muitas vezes, a gente quer algumas informações específicas, correto? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui, você pode fazer tanto por código, por endereço, por cidade, por telefone dos clientes, né, por situação de contrato e afins, certo? Tem vários filtros aqui que vocês podem estar utilizando para fazer especificamente, né, o melhor filtro para atender a demanda de vocês, certo? Eu vou fazer um exemplo aqui, ainda que simples, né, ainda que simbólico, de um relatório, né, de todos os clientes que tem nessa base que começam com David, né, como o primeiro nome meu. Então, vamos lá. Vamos procurar aqui. Nome, então a gente faz por David. Certo. Então, a gente só filtrou o nome David e trouxe os 3 clientes, né, que começam com David. O David Couto 2023 e somente o David, certo? Esse é um princípio dos filtros, tá? Mas aí tem como a gente filtrar ainda mais. Por exemplo, a gente pode voltar aqui. Eu quero agora todos os relatórios que contêm David, onde a situação do cadastro, aqui, ó, aqui em cima, a situação do cadastro dele seja inativo e ativo. Só quero cadastros ativos ou inativos. Cadastros bloqueados, cancelados, suspenso, instalação, aguardando instalação, eu não quero, não importa isso para mim no momento. Então, eu vou filtrar somente aqui, né, aqui no relatório de clientes, a situação do cadastro, ativo e inativo, certo? E aqui eu vou pesquisar. Veja que de 3 clientes que haviam, agora só tem um, certo? 2023, David Couto 2023. Perfeito. E como que a gente pode também utilizar esse mesmo relatório várias vezes, né? Por exemplo, preciso desse relatório mensalmente, de um relatório mensalmente, e todo mês eu preciso decorar o relatório que eu estou fazendo? Não necessariamente, tá? Existe uma outra ferramenta que eu vou apresentar para vocês agora, que é a de salvar o filtro, certo? Então, todo filtro que eu fizer aqui, né? Vamos filtrar aqui. Vamos salvar esse filtro dos clientes que começam com David, que contém David no nome, na verdade, né? Na situação ativo e inativo, certo? Como que eu salvo esse filtro? Perceba que ali, ao lado de pesquisar, tem a opção de salvar o filtro. Então, aqui a gente vem, salva o filtro. A gente coloca o nome. Vamos colocar aqui, webinar 31/10, certo? A gente salva esse filtro. Beleza. Então, como que a gente consegue também utilizar desse filtro, certo? Então, a gente vem, por exemplo, se a gente sai, né, faz um outro relatório, e a gente quer voltar para aquele que a gente estava. Se a gente não tem fácil o filtro salvo, a gente vai ter que pesquisar novamente
exatamente aqui, né? Por David, situação do cliente ativo e inativo, certo? Mas se a gente já tiver o filtro salvo, né, que a gente vai utilizar toda semana, ou todo mês, ou a cada certo tempo, mas para que as informações sempre batam, né, as mesmas informações, indiferente até da pessoa que estiver fazendo o filtro, certo? A gente tem aqui, ó, os filtros, né, do webinar 31/10. Então, a gente seleciona aqui, ele vai carregar a tela, e aqui vai atualizar. O nome aqui vai colocar David automático, e a situação do cadastro do cliente ativo e inativo. E quando a gente pesquisa, vai trazer as mesmas informações, correto? Então, é uma maneira da gente utilizar um filtro, certo? Um outro exemplo de filtro que eu já deixei meio que salvo aqui, né, que muitos clientes, eles pedem, eles entram no chat ali do suporte, solicitando para a gente. Olha, eu preciso dos clientes, né, que foram faturados e não faturados nesse mês, né, que possuem movimentação financeira ou não possuem movimentação financeira. Então, aqui, ó, eu criei já, né, um filtro simples, certo? Clientes não faturados. Então, aqui a gente filtrou, percebe que já alterou lá. Aqui em cima não alterou nada. Porém, se a gente descer um pouco aqui, ó, do lado direito aqui, financeiro, ele filtrou o financeiro dos clientes, a posição financeira dele, né? A modalidade tem tanto com movimentação financeira ou sem movimentação financeira. Mas, David, se eu quiser um relatório ali, né, um exemplo ali dos clientes que foram faturados e dos clientes que não foram. A diferença é que os que foram faturados vão ter movimentação financeira e os que não foram não vão ter, né? Ah, mas, David, eu fiz o relatório e trouxe um outro resultado, trouxe de todos os meses, enquadrou todos os meses, né? Não era referente ao mês que eu estava querendo, que era referente ao mês 10, né? Correto? E aí, né, isso é por conta do filtro também realizado, certo? Perceba que aqui eu estou filtrando o início no dia 1º/10/2024 e o fim no dia 31/10/2024. Porque assim eu estou filtrando os clientes que não têm movimentação financeira, certo? E que os documentos que não têm movimentação financeira têm o início no dia 1º/10 e fim no dia 31/10. E quando eu pesquiso, ele já traz aqui os clientes, né, que não têm movimentação financeira nesse caso, né, como a gente utilizou daquele filtro. Perfeito? Então, o filtro ele serve para auxiliar nessa questão, tá? De sempre utilizar os mesmos relatórios, de não precisar decorar todos os relatórios. Às vezes as pessoas trabalham com muitos relatórios, né? Muitos Excel. Então, dessa forma, é uma forma de trabalhar mais rápido e fazer as pesquisas mais rápidas e mais assertivas. Correto? Então, aqui também, a gente também pode fazer nenhum filtro nesse caso, tá? Então, aqui eu limpei, né, no relatório de cliente geral, eu vou dar um pesquisar. Sabendo já como funciona o filtro, a gente vai para uma outra situação, para uma outra ferramenta dos relatórios, né? Muitas vezes a gente pergunta, né? Tem muita informação aqui, ou tem informação que a gente não quer. Por exemplo, o código do cliente, às vezes não é necessário para a minha operação, mas o CPF, CNPJ é. O nome do cliente é importante, mas a sigla já nem tanto, né? Então, como que a gente faz esse controle das colunas, certo? Das colunas em si dos relatórios, para que eles não apareçam quando a gente for retirar este relatório. Dentro dos relatórios, a maioria deles, tá? Terão o botão de colunas. Dentro deste botão de colunas, tá mais para cá, dentro deste botão de colunas aqui, vai aparecer essas opções. Selecionar colunas, campos disponíveis e os campos selecionados. Certo? Campos selecionados são os campos que vão aparecer no seu relatório. Né? Como eu disse anteriormente, eu não queria que o meu código aparecesse. Então, como que eu faço para que meu código não apareça? Eu vou lá, clico em colunas, ele vai abrir esse campinho aqui, né? Selecionar colunas. Eu vou lá, eu clico em cima do código,
Tá vendo que ele é um campo, né? Dá para você arrastar. E eu volto ele para campos disponíveis. E assim com todas as informações que eu achar necessário, certo? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Eu não quero situação do contrato, não quero situação do cliente, nada, não quero local de cobrança, não quero grupo, não quero telefone residencial, nem comercial, né? Enfim, vamos colocando aqui. Não quero a UF, eu quero cidade, não quero complemento, mas eu quero bairro. Não quero o número, mas eu quero o endereço, não quero a sigla, certo? Eu quero esses campos referentes aos meus clientes. O nascimento dos clientes também é importante para a minha operação. Então, o que eu faço? Aqui dentro de campos disponíveis, é a mesma lógica. A gente vem aqui em nascimento e arrasta, certo? Para cima do campo selecionado. Perfeito. E como que eu consigo organizar a ordem, certo? Porque assim, David, na minha operação é importante que eu comece com o nome. Então, eu quero lá que seja nome, nascimento, CPF do cliente, certo? Então, aqui a gente pode configurar, ó, vamos supor que estivesse todo embaralhado aqui. Então, eu quero o nome do cliente. Aqui já está em campos selecionados. A coisa que eu vou fazer é ajustar a ordem. Então, eu vou colocar de cima para baixo na ordem na hora que eu quiser, né? Na ordem que eu desejar colocar. Então, vai ser nome, CPF e qual outro campo que eu falei? CPF e o RG, por exemplo. Né? Nascimento, perdão. Isso. Nome, CPF e o nascimento do cliente. Feito os campos que eu quiser que apareça no meu relatório, eu venho aqui e clico em aplicar. Cliquei em aplicar, veja que já alterou os campos que eu retirei, né? Os campos que tinham anteriormente já não tem mais. Então, aqui já vai ter as informações que eu quis, as informações que eu preciso para minha operação, as colunas necessárias que eu julguei necessário, tá? Então, é essa a função das colunas, né? Muitas vezes a gente trabalha e não conhece que tem coisas para facilitar a nossa vida. E as colunas vêm para facilitar a nossa vida, ajudando a pesquisar, a filtrar, a buscar pelas informações necessárias e não poluir a nossa tela, poluir de dados e informações os nossos relatórios, tá bom? Então, as colunas, elas servem para isso. Beleza. David, eu então agora entendi como que a gente faz o filtro, como que a gente salva o filtro, como que a gente utiliza a coluna, certo? Como que eu faço agora para retirar a informação de fato do meu relatório? Para eu tirar a informação que eu preciso, né? Passar esta informação para o meu computador, né? E aí eu fazer todo o meu trabalho no meu computador. Existem 3 ferramentas aqui que a gente pode utilizar para extrair, certo? Os relatórios para o nosso computador. Primeiro deles, eu vou apresentar o botão para vocês de imprimir, certo? A gente clica aqui em imprimir, vai estar o relatório completo e colorido. A gente pode selecionar preto e branco e página corrente, por exemplo, também. Então aqui a gente dá um OK. Essa vai ser o relatório do jeito impresso. Perceba que é as mesmas informações que aparecem aqui vão aparecer no botão de imprimir, do mesmo modo, tá? Na mesma lógica ali, no mesmo layout, vamos dizer, certo? E aqui vai ter todos os meus clientes ali do relatório, tá? Então, aqui a gente clicou ali em imprimir, a gente clica em imprimir de novo, vai carregar e já vai mostrar para nós, né, para a gente poder imprimir na nossa impressora e tirar o nosso relatório. Beleza. David, mas se eu quiser trabalhar com Excel, né, tem também a opção de extrair o relatório em Excel, certo? Então, do lado de imprimir aqui, vai ter a opção de gerar Excel. A gente clica aqui em gerar Excel, vai dar a opção aqui da gente baixar o Excel, certo? Então, aqui a gente baixa o Excel e ele vai dar um relatório XLS, que é compatível com o Excel aceita. Então, a gente abre esse relatório com o Excel e ele vai trazer as informações referentes, né? No computador aqui a gente não vai ter o Excel disponível, mas
dessa forma, o XLS ele é compatível com o relatório de Excel, tá? As mesmas informações que aparecem aqui vão também puxar lá no Excel retirado, tá? Da mesma forma, na mesma coluna, CPF, nascimento, tipo, o RG, o endereço, o bairro, a cidade, enfim, certo? Dessa forma, a gente consegue retirar para o Excel. E também a gente tem uma outra forma de retirar, que é clicando em gerar PDF, que ele vai gerar o PDF do nosso relatório, tá? Então aqui a gente pode selecionar o tamanho do papel, né, o formato, né, a orientação, o retrato, a paisagem, exibir cabeçalho, exibir título, enfim. Então aqui a gente seleciona, dá um OK. PDF finalizado. A gente pode tanto visualizar o nosso PDF, né? Ele vai abrir uma nova aba aqui do Google. A gente já pode visualizar. Percebe que é quase semelhante, né, ao relatório de imprimir, só que é em PDF, certo? E a gente também pode baixar esse PDF. Então aqui ele já faz o download em PDF. Perfeito? Então, do nosso relatório, no geral, né, dos relatórios da RBX no geral, eles funcionam dessa forma, tá? Primeiro, então vamos lá. Recapitulando. Menu empresa, relatórios. Clicando em relatórios, né, vai ter todos os relatórios disponíveis aqui. A gente abre o que a gente quiser. Vamos lá em geral, por exemplo, que é o que a gente trabalhou até o momento, certo? Pode utilizar um filtro ou fazer um filtro de acordo com a demanda de vocês, né? Então vamos ou não fazer filtro também, é possível, dar um pesquisar. E aqui vai trazer os relatórios. Perfeito? Então aqui vai trazer as informações. David, agora uma situação é que todos os meus usuários podem ter acesso a estes relatórios? E a resposta é de acordo com aquilo que você parametrizar no usuário de vocês. Para cada usuário. Por quê? Porque entendo que o RBX ele entende, na verdade, que um usuário ele pode ter acesso ao relatório de clientes e outro usuário pode ter acesso ao relatório de atendimentos, por exemplo, que é uma outra demanda, um outro setor, correto? Ou um outro setor ainda, que é o departamento financeiro da minha empresa, então eles vão ter o relatório de financeiro, né? A maioria dos relatórios de financeiro. E isso vai de acordo com a demanda de vocês, de necessidade em si. Correto? E tem como a gente configurar. E como que a gente configura? A gente pode ir lá em menu, né, utilitários, central de usuários. Cadê? Central de usuários, usuários. Vamos buscar para um teste aqui? Perfeito. Aqui vai ter as permissões, correto? As permissões que a gente já conhece aqui do RBX. Todas as permissões. Empresa, clientes, cadastro, financeiro, atendimento, tudo. Perfeito? Só que, como a gente está falando das permissões de relatório, referente aos relatórios, a gente pode dar um Ctrl F, né? Então, o caminho, primeiro a gente faz o caminho. Então, o caminho seria empresa, o cliente, o usuário, na verdade, ele precisaria ter o acesso do menu de empresa, correto? Relatórios, ele também precisaria, porque ele precisa acessar aqui empresa e relatórios. Perfeito. E agora, depois de empresa e relatórios, vem os relatórios específicos, certo? Que são cada um daqueles relatórios que a gente falou anteriormente, aqueles que tem disponível. Por exemplo, se eu selecionar aqui empresa, relatórios, clientes, geral, este usuário ele só vai ter acesso ao relatório de clientes geral, que foi aquele que a gente acabou de utilizar. Perfeito? Mas se eu quiser dar mais relatórios para ele, eu posso vir aqui e dar, por exemplo, permissão de empresa, relatórios, atendimento geral, que vai ser dos atendimentos, um relatório geral dos atendimentos. Perfeito? E aí o usuário ele vai poder ter uma permissão referente ao atendimento, né, ao relatório de atendimento geral, e outra permissão referente ao relatório de clientes geral. Perfeito? Então, essas permissões vão dar acesso aos demais relatórios, correto? Então, por exemplo, tem os caminhos, percebam que são caminhos a ser trilhados, né? Empresa, relatórios, clientes, geral. Então, se eu deixar dessa forma aqui,
e salvar, né, o usuário ele só vai ter acesso aos relatórios que aqui estão especificados. Se eu quiser que o meu usuário tenha acesso a todos os relatórios, eu posso selecionar um por um aqui, selecionar todos os relatórios. Perfeito? Então, também tem permissões para os relatórios, né, para que os usuários possam ser filtrados, né, ter este filtro do que eles podem acessar ou não. Perfeito? Então, no geral, os relatórios disponíveis no RBX, né, nos nativos do sistema, são esses. Então, são financeiro, né, de faturamento, clientes, fiscal, atendimento, adesão e cancelamento, contábil, topologia de rede, que é mais técnico, estoque, fornecedor, mercado e afins. Esses são os relatórios, né, do sistema, né, nativos do sistema. E aqui vocês podem fazer os filtros que vocês acharem melhor para a demanda de vocês, ok? Beleza. Agora a gente vai adentrar num outro assunto um pouco mais complexo, tá? Por que são mais complexos? Deixa eu atualizar minha página aqui. Aí, perfeito. Por que eles são mais complexos? Porque eles são os relatórios personalizados, tá? Perceba que tem um menu, né? Por exemplo, quando que eu utilizo, Dave? Na verdade, este relatório personalizado, quando que é de minha utilidade? Quando no sistema, né, quando nos relatórios nativos do sistema, em um relatório que você precisa, não traz as informações que você quer que tragam em um relatório só. Né? Por exemplo, no relatório de estoque, pode ser que não traga as informações referentes ao cadastro do cliente. Né? Aquelas informações que você julga necessária para a sua operação. Então, dá para ser utilizado o menu de relatórios personalizados. E como que funciona, né, os relatórios personalizados do sistema? A gente tem um banco de dados, né, relacional. Então, aqui, este é o banco de dados, né, do que o sistema tem como padrão hoje, certo? Aqui tem as tabelas, né, cada tabela do sistema, né, referente a cliente cartão, a contrato, atendimento, faturamento de atendimento, aos clientes que já foram faturados, aos contratos que já foram faturados, enfim. Todas as informações referentes a dados estão aqui no banco de dados, correto? Então, e como que eu faço, primeiramente, né? Pode ser uma pergunta que possa surgir. Como que eu tenho acesso, né? Igual o seu, David, de leitura, assim, do banco de dados, para que eu possa também retirar futuramente um relatório personalizado. Este processo de conseguir um usuário de leitura do banco de dados é necessário que vocês entrem em contato com a consultora comercial de vocês, tá? Para que vocês possam solicitar esta permissão, certo? Solicitar um usuário de leitura para que vocês tenham acesso, igual a mim, do relatório do sistema para retirar algum relatório personalizado. Ok? Então, é necessário porque tem toda uma questão de LGPD, por exemplo, né, de contratos a serem assinados por conta do LGPD, porque são dados sensíveis e informações do seu sistema que ficariam disponíveis para o usuário que tem acesso. Perfeito? Então, primeiramente, explicando como que funciona, né, a linguagem do banco de dados. O banco de dados, ele é uma linguagem, do RBX, assim, ele é uma linguagem relacional. Né? Ou seja, uma tabela, ela se relaciona com a outra. Então, por exemplo, eu tenho informações no cadastro de clientes, por exemplo, né, lá em equipamentos, que traz o nome na mesma tela, traz o nome do cliente, traz o equipamento, traz o nome do equipamento e traz a data de ativação do equipamento, por exemplo. Né? Isso na tela de cadastro de clientes lá. Então, empresa de clientes cadastro, eu clico em equipamentos do meu cliente, vai aparecer todas essas informações referente ao meu cliente, né? O equipamento que está no meu cliente. Perfeito? Então, como que eu consigo também retirar essas informações quando algum relatório, ele não traz essas informações específicas, né? De fato, daquilo que está especificamente no cadastro cliente lá em equipamentos.
Então, aí entra a parte do relatório personalizado. Por quê? Porque, como igual eu já falei, a linguagem do banco ela é relacional, imagina que a gente imagina uns 10, 15 anos atrás, como que a gente trabalhava na questão de RG, CPF, certo? O RG, ele não necessariamente tem um vínculo com o CPF. Por quê? Porque no RG não tinha o CPF e no CPF não tinha o RG. A única informação que tinha, tanto no RG quanto no CPF, era o nome, né, o nome em si da pessoa, e era a informação que batia entre os dois, certo? Mas o que fazia com que eu tivesse certeza que esse RG é referente ao meu CPF? Pode ser que seja o caso da certidão de nascimento. Então, um cartório ele validava, né, a questão, ou uma escola, né, ele pedia tanto RG quanto CPF e a certidão de nascimento para validar que aquele CPF e aquele RG é referente ao mesma pessoa. A mesma coisa se trata numa linguagem uma linguagem relacional do banco de dados. Então, eu tenho uma tabela, por exemplo, é estoque, que não traz informação dos meus clientes, certo? Mas eu tenho uma tabela chamada clientes e equipamentos, né, que traz a informação do estoque, algumas informações do estoque, não todas, mas e também do meu cliente, certo? Mas na clientes e equipamentos não traz o nome do cliente. Então, como que eu saberia que nesse relatório, né, retirando um relatório, né, que uma tabela tem ligação com a outra? E aí entra a questão do relacionamento. Por quê? Porque a estoque, ela utiliza daí, neste cenário, a clientes, equipamentos, para comunicar também com a tabela de clientes. Beleza? Então, seria desta forma que a gente faria a comunicação entre uma tabela e outra, fazendo vínculo, né, pelo banco de dados aqui. Perfeito? E, David, igual eu já passei também, né? É um relatório mais complexo. Para retirar um relatório personalizado sozinhos, né, por parte de vocês, precisarão ter um conhecimento um tanto necessário para fazer as consultas, pelo menos. Tá? Para que vocês possam consultar as informações necessárias para o trabalho de vocês. Perfeito? Então, aí pode ser que seja um técnico que tenha conhecimento na área, ou um desenvolvedor que já tenha conhecimento na área também, e aí você solicitar para ele, olha, cria um relatório personalizado que traga essas informações, essas e essas informações para mim, por favor. Perfeito? Ou até vocês mesmos já têm o conhecimento necessário para utilizar o relatório personalizado. Beleza? Então, dito isso, a gente vai começar a fazer o nosso relatório. Então, vamos lá. Como ele é um relatório personalizado e vai necessitar de um conhecimento de banco de dados, a gente vai fazer um select aqui, uma pesquisa, perfeito? Então, aqui eu vou selecionar primeiro. Vou selecionar, então, aqui, select from, primeiro, né, vamos colocar aqui os meus campos. Eu quero a descrição do equipamento que fica na estoque, certo? Eu quero também o código, então vai ser o estoque.código, certo? Que vai ser o código do equipamento na estoque, lá no cadastro de produto, por exemplo, certo? Eu quero o nome do meu cliente e o código do meu cliente, então aqui eu vou aqui. Cliente, ponto, ou clientes, ponto, nome, clientes, clientes, ponto, código. Beleza. Que mais informações seriam necessárias para mim neste relatório dos equipamentos dos clientes? Né? O contrato que está vinculado, por exemplo. Então, agora entra a outra tabela, né? Então, aqui vai ser clientes, equipamentos, ponto, contrato. Clientes, eu também quero o serial do equipamento em si. Clientes, equipamentos, ponto, serial. Também é necessário para mim a data de ativação e a data de desativação se o cliente ele teve o equipamento desativado. Então, beleza. Então, vamos lá. Clientes equipamentos, ponto.
ativação, que vai ser a data de ativação, e clientes, equipamentos, ponto, desativação. Então, estes são os campos que eu vou buscar no meu relatório, tá? Perceba que uma informação fica na estoque, por exemplo, a descrição do meu produto fica na tabela de estoque. O código do meu produto também fica na tabela de estoque. Só que o nome do meu cliente, ele fica em uma outra tabela. E é aí que entra os relacionamentos. Por quê? O nome do meu cliente, ele vai trazer tudo isso no mesmo relatório. Beleza? Então, aqui traz da clientes e aqui as informações da tabela de clientes e equipamentos, onde vai trazer o serial, o contrato, ativação e a desativação. Perfeito? E como agora, né, como que a gente faz este vínculo, né, entre uma tabela e outra? Então, a gente vai começar a fazer as ligações, os relacionamentos de fato. Então, essas informações eu vou buscar primeiramente da clientes e equipamentos, eu vou juntar, né, com a estoque. Então, eu vou dar um inner join estoque, onde aí vem o relacionamento. Por quê? Porque o estoque e a clientes e equipamentos, eles não terão campos semelhantes, né? Como que eu posso explicar? Eles não terão os mesmos campos referente às mesmas informações. Por exemplo, no estoque, o ID do estoque não necessariamente é o código do produto, perfeito? Mas na clientes e equipamentos, o que é utilizado para relacionar com a tabela de estoque é o ID da estoque. Então, vamos lá, vamos relacionar o estoque ponto ID, tá? É igual a clientes e equipamentos, ponto estoque, certo? Beleza. Então, aqui eu fiz o relacionamento entre a tabela de estoque e a tabela de clientes e equipamentos. E agora eu vou fazer da tabela de clientes, que também tem informação que eu necessito. Perfeito? Então, aqui eu venho, faço mais uma inner join. Perfeito? E agora eu vou inserir a tabela de clientes, onde o código do cliente, né, na clientes, então vai ser clientes.código é igual a clientes equipamentos ponto cliente. Perceba que não necessariamente o código do cliente na tabela de clientes é o mesmo código, né, na tabela de clientes e equipamentos. Aqui são outros campos, e aqui entra os relacionamentos. Perfeito? Então, aqui tem as informações necessárias. Certo? Beleza. Então, feito os relacionamentos, agora a gente vai fazer o filtro, como a gente também realizou, né, anteriormente lá nos relatórios nativos do sistema. Então, vamos lá. Vamos fazer um filtro pela data. Vamos lá. Where, data de ativação, então vai ser clientes e equipamentos. Ponto. Ativação. Esteja dentro, né? Então, vou fazer um between aqui. Esteja dentro do dia 1º do 10. Opa. Dia 1º do 10. E também entre o dia 1º e o dia 30, né? Vamos no 24, 10, 31. Vamos pegar um mês inteiro, na verdade. Então, aqui, como que a gente está filtrando? A gente está filtrando os equipamentos que tiveram a sua ativação entre o dia 1º do 10 de 2024 e dia 31 do 10 de 2024. E aqui a gente já pode executar este filtro. A gente dá um Ctrl, executar aqui, um Ctrl Enter, por exemplo, e aqui vai trazer, certo? Ó, aqui trouxe a descrição do meu produto, o código do meu produto, o nome do meu cliente, né, em qual cliente tem este produto, o código do meu cliente, o contrato que este equipamento está vinculado e o serial, beleza? Então, aqui tem o serial também.
E aqui tem a data de ativação e desativação. Então, este equipamento ele foi ativo e desativo. Então, ele já tem, tanto ele foi ativado um dia e depois desativado ou cancelado o contrato dele. Perfeito? Então, aqui trará as informações que a gente buscou por aqui. Ok? Beleza. Então, aqui, tendo essas informações em mãos, a gente pode copiar, certo? Mas antes, deixa eu apresentar para vocês as tabelas, né, em si. Vamos abrir aqui a tabela de estoque, clientes e clientes e equipamentos. Aqui vai trazer, então, as informações referentes ao meu estoque. Perceba que tem vários campos, né? Então, eu poderia colocar, por exemplo, estoque, ponto descrição, estoque, ponto quantidade, estoque, ponto moeda, enfim, a informação que vocês julgarem necessária a ter no relatório de vocês podem colocar aqui, perfeito? Então, esta é a tabela de estoque que a gente fez. Essa é a tabela de cliente, onde vai ficar todas as informações referentes ao cadastro do cliente, né? E aqui tem tudo, né? Tem se o cliente está bloqueado, se o cliente, a situação do cliente, né? O último usuário que alterou, o nome, o endereço e afins. O CEP, perfeito? Então, essa é a tabela de clientes. Fechar aqui. E a clientes e equipamentos, que é a tabela que é referente aos equipamentos que estão no cliente. Então, aqui, né, traz o cliente, traz o contrato, traz a origem de comodato, a quantidade, o estoque, né, o controlador porto, serial, perfeito? O atendimento que está vinculado, ativação, desativação, igual a gente utilizou. Esta é a tabela de clientes que a gente está utilizando no nosso relatório. Beleza. Feito aqui a pesquisa, retornou 3, perfeito? E eu quero que essa pesquisa saia, então, como um relatório personalizado. Porque assim, quando eu for retirar outra informação, né, por exemplo, sempre que eu quiser este relatório, especificamente, eu salvo ele. Então, vamos aqui, Ctrl C, vou abrir um bloco de notas, salvo ele, salvar como, área de trabalho. Vamos colocar aqui. Opa, salvar de novo. Salvar como, webinar. Beleza. A gente salvou como webinar e ele está aqui na nossa área de trabalho. Vamos pagar isso aqui que a gente fez errado? Perfeito. Um adendo necessário, pessoal, que eu oriento a vocês, é sempre deixar a extensão, né? Por exemplo, TXT, PDF, XML, que é a extensão, né? O formato que a informação que está dentro do arquivo estará, eu sempre oriento a deixar como ponto SQL, que é a linguagem ali do banco de dados, que é a linguagem SQL, perfeito? Então, deixa sempre em SQL para caso de relatório personalizado. E como que a gente faz este vínculo, né? Colocar essas informações, então, no nosso sistema. A gente vem aqui, perfeito? Tem também um menu referente ao relatório personalizado. A gente não vem aqui direto nos relatórios e pesquisa aqui, por exemplo, ou insere por aqui. Não. A gente vem aqui, empresa, parâmetros, na verdade, aqui, ó, empresa, diferente dos relatórios, que estão aqui já diretamente em relatórios, os relatórios personalizados, especificamente, ficam em empresa, parâmetros, aí sim, relatórios personalizados. Cadê? Opa. Aqui, ó. Relatórios personalizados. Então, aqui a gente vai inserir. Clica aqui em novo. Nome. Webinar 31/10. A gente inclui. Ou insere aqui o arquivo direto também. Então, aqui a gente insere. Perfeito? Inserimos o arquivo aqui, ó. Opa. Webinar.sql.txt. Vixe, salvei errado. Então, vamos deixar... Aqui não alterou a extensão. Vamos deixar só o .txt mesmo.
Selecionar de novo. Beleza. Mas acho que ainda vai dar certo. Conseguiu ler? Tudo certo. Se a gente clicar aqui em cima, inclusive, ele baixa o relatório para o computador de vocês também, tá bom? Então, aqui, então vamos lá. Recapitulando, a gente volta. Vamos voltar aqui. Vai ser novo. A gente insere o nome. A gente seleciona o arquivo referente. Neste caso é o webinar. E insere, inclui aqui. Clique em incluir. Perfeito? Novo registro inserido com sucesso. Né, aqui as informações necessárias. Aqui, se a gente clicar, vai baixar o arquivo, né, que a gente fez, o arquivo do relatório personalizado. Beleza. E aqui, ó, perceba aqui, tem a quantidade de campos da consulta. Por quê? Porque aqui ele retorna 8 campos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 campos. Então, ele já identificou que são 8 campos do nosso relatório personalizado. Perfeito? Então, a gente... Opa, cliquei errado. Então, a gente vem aqui. Temos que inserir, então, pessoal, os campos referentes. Por exemplo, vamos lá. A descrição é o campo 1, certo? Igual a gente fez na ordem aqui. Descrição, campo 1. Ela é um campo do tipo texto. Então, vamos aqui. A gente seleciona o tipo texto, certo? O campo é o texto 1, então perceba que tem 10 campos para cada tipo. Então, existe um limite também de um relatório personalizado trazer informação. São 10 campos de cada tipo. Não tem como trazer, por exemplo, 15 campos de texto, por exemplo, no meu relatório personalizado. Isso não é possível. Ele tem um limite de 10 para cada tipo. Então, no limite máximo de campos que um relatório personalizado ele permite são 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 10, 60 campos. Perfeito? Então, ele permite até 60 campos ali, um relatório personalizado. Beleza. Então, o campo 1, ele é do tipo texto, e aqui a gente vai selecionar o texto 1, né? E aqui a gente vai dar o nome. Então, vai ser a descrição do meu produto. Descrição do produto. Aqui a gente insere a nova linha. Perfeito? A gente insere uma outra linha. E aí, a segunda linha vai ser referente ao código do meu produto. Perfeito? E o código do meu produto, ele é do tipo número. Então, vamos selecionar aqui. O número, ele permite totalização, né? Que é aqueles números que eles somam, ou não permite. Eu vou colocar aqui como número normal, sem totalizar, né? Sem fazer a conta ali, somando os campos. Então, ali vai ser o número, o campo de número, perfeito? E a descrição aqui vai ser o código do produto. Feito isso, a gente insere mais uma vez. Perceba aqui que aqui vai estar na ordem, ó. 1, 2. E assim sucessivamente. Então, aqui vai ser mais um número, né? Porque vai ser o código do meu cliente. Opa, nome do meu cliente, perdão. Então, aqui vai ser do tipo texto. Aqui vai ser texto e o nome do meu cliente. Opa, texto. E aqui eu tenho que colocar campo diferente dos texto 1, porque são campos diferentes. Então, beleza. Também é do tipo texto. E agora é o nome do meu cliente. Nome do cliente. Perfeito. A gente inseriu o nome do cliente. Quarto campo. Campo de código. Então, a gente vem aqui. Número. Ah, ih, foi a internet? Não sei. Ah, voltou. Aparentemente sim. Aí. Então, quarto campo. Código. Número 7. Código do cliente. Vamos lá. Quinto campo, contrato. Também é número. Então, aqui a gente vem, insere, número.
Contrato vinculado. Claro. Próximo é serial. Então, é mais um campo do tipo texto. Então, prestar bem atenção nesses campos aqui, tá? Então, aqui é referente ao serial. Serial. Sétimo campo, a data. Então, a data aqui, ela tem um campo referente à data e hora. Então, a gente seleciona ela. Perfeito? Data e hora 1, que seria a data de ativação. Que é referente a campo de ativação. E por último, data e hora, data de desativação. Inserimos. Já deu um alerta aqui, ó. Atenção, a quantidade de campos cadastrados já está igual à quantidade de campos retornados pela instrução SQL. Aquele SQL, aquele texto que a gente salvou em bloco de notas ali anteriormente, que a gente inseriu, o sistema ele identificou que ele já tinha 8 campos. E quando a gente colocou 8 campos aqui nos campos do relatório, ele já identificou que já deu a quantidade máxima. Perfeito? Então, feito isso, a gente salva. Grava o registro. Um adendo, pessoal, que quando a gente vai direto lá em relatórios, ele não vai puxar este relatório, né, personalizado direto. Então, é necessário que a gente saia e entre novamente do sistema para que ele apareça aqui. Então, vamos lá. Vamos relogar. Vou sair aqui. Voltei. Relatórios. Relatórios personalizados. E quando a gente clica aqui, seleciona aqui, ó, webinar 31/10. Seu relatório foi enviado para a fila. Assim que processado, vamos te notificar. O que significa isso aqui? Isso aqui foi uma ferramenta desenvolvida nas versões mais novas. Por quê? Porque há muitos relatórios que são mais pesados, né? Entende? Por exemplo, aqui no ambiente de suporte, a gente tem 30 clientes cadastrados, por exemplo, de teste. Mas na empresa de vocês tem 200, 500, 10 mil, 20 mil, enfim, a quantidade de clientes ali configurados. Então perceba que se deixasse aqui nesta tela, ele ia demorar muito, ia consumir muito tempo da rotina de vocês e das demandas de vocês durante o dia. Então o sistema ele entende que você fez um relatório e depois ele vai te notificar quando ele estiver gerado, tá? Então ele vai ter uma rotina para ser executada, tem uma rotina ali que ele vai rodar, né, em segundo plano, enquanto você vai e fica mexendo em outras coisas, perfeito? Então, você pode vir aqui, trabalhar aqui na tela de cadastro cliente, né, vamos editar um cliente aqui, e aí, depois o sistema ele vai te notificar referente ao seu relatório. Ou também você pode voltar lá em relatórios, relatórios personalizados, e vai estar aqui o seu relatório, perfeito? Então, feito isso, a gente clica aqui em visualizar relatório personalizado, ele vai abrir, perfeito? Com os campos que eu escolhi para aparecer no meu relatório personalizado. Perceba que aqui o nome está Webinar 31/10 e aqui, né, vai estar as informações do meu relatório. Mas, David, o que eu percebi é que você filtrou somente a data desse mês. Tem como eu todo mês, por exemplo, eu quero este mesmo relatório, só que referente ao meu mês, né, ao mês em questão que eu estou agora. Existe maneira de eu colocar a palavra mágica, por exemplo, no relatório ali, na minha instrução de SQL, para que ele possa dar uma opção de selecionar alguns campos? Existe, tá? E é aí que a gente vai adentrar agora, tá? Então, vamos lá em relatórios personalizados de novo. Relatórios personalizados. Aqui vai estar o nosso relatório do webinar. Perfeito? Então, aqui está o nosso relatório.
onde que eu consigo verificar quais são essas palavras mágicas? Tá vendo aqui? Vai ter um campinho de ajuda. Então, aqui a gente clica aqui em ajuda para o campo. Certo? Aqui ele informa, ó, que a instrução SQL pode conter filtro, que deverão, então, quando coloca esse tipo de informação, é obrigatório selecionar o filtro, porque senão ele fica sem informação lá e vai dar erro na instrução da SQL. Perfeito? Então, a instrução ela pode conter filtro e deverão ser preenchidos pelo usuário no momento da geração do relatório. Existem 4 tipos disponíveis de filtro: o tipo de número, o tipo de data, o tipo de texto e o tipo de campo de data e hora. Perfeito? Então, no nosso caso aqui, a gente está fazendo dos clientes que tiveram, né, o seu início e o seu fim deste mês de outubro. Perfeito? E como que eu coloco aqui, então, David, essas palavras mágicas referentes, né? Então, aqui a gente vai lá, a gente volta, abre o nosso campo de ajuda, vai estar aqui, ó, também as informações. São aceitos no máximo 2 filtros por tipo na consulta, totalizando até 8 filtros. Então, ele aceita somente 2 do tipo número, 2 do tipo data, 2 do tipo texto e 2 do tipo data e hora. Show? Onde X onde é o tipo do campo, conforme a imagem acima, né, conforme listagem acima, perdão. Então, o X ele seria campo N, D, T ou E. E o list define o título, que vai ser mostrado na tela. Exemplos. Aqui ele dá até um exemplo de ajuda, perfeito? Ó, início do estorno, fim do estorno, que é o do tipo data e hora. Exemplo de query com os seguintes campos de filtro: select código, nome, from meus clientes, onde vencimento, esteja entre. Perceba que é a mesma lógica aqui, ó, esteja entre, né? Esteja entre vencimento inicial, que será você que vai digitar, e o vencimento final. Então, a gente pode até copiar este campo aqui, ó. Vamos copiar aqui. Já posso fechar. Então, vamos selecionar aqui, ó. A gente cola aqui. Vencimento inicial e vencimento final. No caso aqui, a gente está filtrando a data de ativação. Então, aqui onde cabe o título, a gente coloca ativação mínima, que vai ser a data mínima. Vamos colocar aqui mais especificado, né? Data ativação mínima. Aqui. Data ativação máxima. Beleza. Então, aqui a gente copia isso aqui, então, tá? Por que a gente copia e não executa aqui? Porque se a gente executar aqui, vai dar erro. Porque aqui não tem as informações referentes. Mas quando a gente copia isso aqui e cola lá no nosso bloco de notas, a gente dá um Ctrl A, substitui aqui. Data ativação, salvo. Perfeito? O que a gente pode fazer aqui, então, no sistema? A gente vem aqui em relatórios personalizados. Vou trocar aqui o nome também. Ah, não. Precisa não, né? Vamos selecionar aqui. Vamos colocar webinar, teste, equipamento cliente. Dos clientes. Para ficar mais bonitinho. Aqui a gente seleciona o arquivo, webinar e salva. Perceba que ele já alterou, tá, as informações e não precisou inserir aqui tudo novamente. Perfeito? Então, a gente, mesma coisa, a gente sai aqui, faz o login novamente. E agora, quando a gente vai lá em relatórios personalizados, relatório de webinar, teste, equipamentos clientes, ou vai estar aqui, né? Esse aqui é o que a gente fez anteriormente, perdão. Então, a gente vem em gerar webinar, teste, equipamentos clientes. E aqui vai estar a data de ativação. Então, aqui a gente coloca 24, a data de ativação,
mínima. Então, aqui aceitou tracinho? Aqui aceitou aqui não. Enfim. Contra os resultados. Deixa eu ver. Ah, acho que eu entendi já aqui, ó. Vamos voltar lá. Os campos de ajuda. Webinar de equipamentos clientes. O M, ele é referente ao tipo número, ele não é referente ao vencimento, tá? Ele não é referente ao data. Então, aqui no campo de data e hora, ou D, né? Vamos colocar, utilizar o D aqui. Por isso que não deu certo aquela hora. Então, aqui é D, ao invés de N. Salvamos, voltamos, inserimos o arquivo aqui novamente. Girar. Webinar teste. Aí, ó, data de ação mínima, que seria, então, vamos selecionar um outro mês, né? Vamos selecionar setembro. Outubro a gente já filtrou, então aqui a gente pode clicar no calendário aqui mesmo, filtrar a data de setembro, dar um OK. Seu relatório foi enviado para a fila e assim que processado, vamos te notificar. Beleza. Então, o nosso relatório, ele funciona dessa forma, tá? Quando a gente insere aqui, né, no relatório personalizado, tem tanto a opção da gente deixar meio que presetado as informações, ou para que a gente possa preencher também lá. E aí, igual a gente fez aqui agora, né? As informações, de serem inseridas lá naqueles campos, elas podem ser tanto do tipo data, data hora, texto, né? Que vamos editar aqui de novo, só para recapitular. Ó, texto, data, data hora e um número. Perfeito? Então, é dessa forma que é feito o relatório personalizado e os relatórios do sistema em geral são aqueles que a gente parametrizou anteriormente. E, por fim, tem permissão também, David, para relatório personalizado? Também tem. Então, a gente vai lá em central de usuários. Vamos lá no teste novamente, né? Teste. Instruções, permissões, vamos abrir tudo aqui. Então, aqui a gente dá empresa relatórios. Empresa, barra relatórios, barra relatórios personalizados, que é o caminho. Então, aqui a gente seleciona o caminho do relatório personalizado. E aqui também traz os relatórios personalizados que cada usuário teria acesso. Então, se eu selecionar somente Webinar Teste Equipamento Clientes, este usuário de teste teria somente acesso ao relatório personalizado do Webinar Teste Equipamentos Clientes. Beleza? Então, também tem essas permissões, né, para que você possa colocar aí nos seus usuários de forma mais cadenciada e da maneira que você achar necessário para trabalhar. Então, por hora, é isso, pessoal. O nosso relatório, tanto nativo quanto personalizado, seria isso. Estou disponível aí para caso alguém queira fazer alguma pergunta, tenha algum questionamento. Estou à disposição. Não. Então, perfeito, vai ficar disponível aí este webinar aí sobre os relatórios, vai ficar disponível no YouTube em breve, então, para quem quiser rever algumas informações, permissões, enfim, tudo relacionado aos relatórios que a gente apresentou hoje para vocês,
vai ficar disponível. Qualquer coisa, a gente também tem o nosso serviço no chat para prestar o suporte para vocês, podem ficar à vontade lá, fazer questionamento, tá bom? Por hora seria isso, muito obrigado pela paciência de vocês, um ótimo dia, uma excelente semana. Tchau, tchau.